Amém. 1 Samuel, no capítulo 17, verso 12, diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Amém. Você pode sentar com a santa e gloriosa palavra de Deus aí, para nós caminharmos um pouco por esta história que nós conhecemos e pela qual Deus tanto nos tem falado abundantemente. O que nós queremos lembrar como uma introdução é que sempre o povo de Deus, as grandes marcas da manifestação do poder de Deus foram em episódios em que o povo de Deus estava sendo oprimido. Amém? Você já pode dizer, é verdade? Porque olha bem, Moisés foi chamado para libertar um povo que Deus falou assim: olha, eu ouvi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para ver esse negócio de perto. Vai agora lá e liberta o meu povo. Quando o povo de Deus estava em cativeiro, oprimido, sendo humilhado, assassinado, como fizeram com as crianças e o que tinha de judeu caindo lá pelo excesso de trabalho e tudo mais, aquela escravidão, obviamente, tudo aquilo acontecendo, Deus olhou e disse assim: Moisés, vai lá. E quando Moisés foi, considerando o povo de Deus em opressão, em sufoco, em escravidão, foi o período em que nós podemos dizer que as maiores e mais tremendas manifestações de Deus aconteceram. Deus estendeu mão forte ali, colocou as águas inteiras de uma nação transformadas em sangue, mas o seu povo, morando na mesma nação, tinha água fresca. As pragas do piolho, das rãs, o granizo no deserto, aquela saraiva, aquela chuva que matou os animais. Moisés falou: quem tiver fora da sua casa vai morrer com essa saraiva. E quem não acreditou, diz a Bíblia, que morreu. O anjo da morte para ferir todos os primogênitos, a abertura do mar vermelho, o maná no deserto. Em tempo de cativeiro é tempo de se ver a glória de Deus. Podemos chegar a essa conclusão. O povo de Deus estava ali em Gaza, também oprimido. Aí Deus levantou um homem chamado Sansão. Que glória! Que coisa fora do comum! Um homem com a força de todos os outros homens que pudessem existir. Com uma habilidade, imagino eu Sansão se movendo. Sansão se movendo devia ser que nem uma flecha. Porque diz a Bíblia que um exército veio contra ele, ninguém encostou a mão nele. Aquele camarada devia ser que nem uma flecha, a velocidade de um anjo. Porque o poder de Deus, o Espírito Santo, vinha sobre ele para realizar aquilo, em um tempo em que o povo de Israel estava cativo, oprimido ali pelos adversários. Daqui a pouco estamos no tempo de Gideão. Os midianitas estão oprimindo. Quando a colheita de Israel está ficando no ponto de ser pega, de se usar como alimentação, vinham os midianitas e levavam a colheita todinha. E o povo de Israel, mulheres, crianças, todo mundo ficava na maior fome, na maior miséria, na maior desgraça. Aí Deus vem e se manifesta para Gideão
vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Os midianitas, meu irmão, Israel nem ousava lutar contra os midianitas. Vou repetir isso para você. Israel nem ousava lutar contra os midianitas. A multidão dos midianitas, a Bíblia diz que era, se olhasse para eles, é como se eles estivessem marchando na largueza da terra. Era uma coisa muito astronômica, brutal. Além de terem armas, Israel não tinha nada. Pois Deus falou assim com Gideão: vai na tua força, você vai ferir eles como se fossem um só homem. E nós sabemos que a história é muito mais gloriosa. Gideão não precisou nem sacar da espada, porque Deus deu a vitória. Quando o povo de Deus estava oprimido, e um rei em Israel disse assim, foi lá consultar o profeta Isaías, e entrou no templo do Senhor e disse: Senhor, olha essa multidão que vem contra nós, em nós não há forças para lutar, mas Senhor, olha para as suas ameaças. Deus falou pelo profeta: a filha de Sião maneia a cabeça por detrás de Senaqueribe, zomba e escarnece dele. Essa arrogância dele toda contra mim, a minha resposta é muito simples: ele não lançará uma flecha nos muros de Jerusalém. Passando-se uns dias, numa determinada noite, Deus ordenou apenas um anjo que saísse com a espada no arraial dos midianitas. E pela manhã só se levantou um vivo, que foi o capitão, que depois fugiu e foi assassinado no templo do seu próprio Deus, na sua terra, pelos seus próprios filhos. Porque horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E muitas vezes nós dizemos: Deus é poderoso, oh, que poder! Mas sabe que muitas vezes a nossa fé é como se tivéssemos assassinado o nosso Deus lá no passado? Nós dizemos que Deus é poderoso, mas como nos acovardamos, não é verdade? Vamos admitir que temos nos acovardado? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos fazer uma nova criatura. Nós temos que aprender a botar covardia de lado. Não tem revólver, não tem espada, não tem canhão, não tem exército. Maior é Deus e ponto final. E tem mais. Os 7.000 estão sendo preparados. Nós temos entendido essas coisas recentemente, mas nossos filhos nesse ministério já a entendem e ainda nem são maiores de idade. Você tem ideia do quanto a mente deles vai absorver que a nossa não conseguiu absorver? Porque as informações que hoje nós temos já estão chegando para eles primeiro. E digo mais, esse ministério é um ministério para transtornar a terra. Esse ministério não é para levar paz a lugar nenhum. Eu não fui chamado para proclamar paz, eu fui chamado para fazer guerra, e a um nível que ninguém jamais ousou antes de mim. Eu jamais escreverei cartas como o apóstolo Paulo escreveu. Jamais exaltarei uma autoridade. A única forma de eu exaltar uma autoridade é vendo ela entrar por essas portas desse ministério, dobrar os joelhos aqui diante desse altar e pedir misericórdia. Nunca vocês verão um político aqui sendo exaltado por mim. Nunca! Sabe o que é nunca? Nunca! Porque antes de eu partir desta terra, eu verei a glória de Deus. Não tem aliança, não tem negócio. O nosso Deus não se curva a ninguém. Davi foi um homem que foi levantado quando Israel estava rodeado de inimigos. No tempo de Davi, viu-se glórias tremendas. Guerreiros que tinham ali no exército de Davi lutavam com uma habilidade tão fantástica que uma vez a Bíblia diz que só um homem,
matou 300 adversários. E este homem segurou a espada com tanta firmeza e durante tanto tempo ele lutou que depois ele não conseguia abrir a mão para soltar a espada. Os outros tiveram que ir lá e usar artifícios, recursos para ir lhe abrindo os dedos um por um até que a espada se soltasse. Irmão, pega a tua espada e não larga. Quando Salomão assumiu o ministério depois do rei Davi, Salomão não teve nenhuma guerra. O ministério de Salomão não teve nenhuma guerra, nenhuma peleja. Sabe por quê? Porque Davi havia conquistado todos os adversários e tributado todos eles. A Bíblia apenas diz que de todas as nações eram caminhões de prata e de ouro que as outras nações traziam para engrandecer o ministério de Salomão. E aqui nós estamos vendo um tempo de guerra, no tempo do reinado de Saul. E eu quero que você observe uma coisa, irmão, como diz aqui no verso 13, que foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e aqui diz, e seguiram a Saul. A versão revista e atualizada diz assim, e se apresentaram a Saul. O que dá no mesmo? Seguiram a Saul ou se apresentaram a Saul, dá no mesmo. Primeiro detalhe é você entender isso, que eles se apresentaram a Saul. Se eles se apresentaram a Saul, eles eram pessoas de valentia. Senão não se apresentaria, tomaria outro rumo. Moravam distante, não precisava ninguém nem saber que eles existiam, ficavam lá vivendo a vida deles, cuidando das ovelhas do seu pai, mas não, eles voluntariamente se apresentaram. Eles queriam pelejar por Israel, eles queriam guerrear. Diz que eles eram os 3 mais velhos. E aqui diz que o gigante se apresentou por 40 dias, e que ele fazia essa apresentação, essa afronta, 2 vezes por dia, ou seja, foram 80 vezes que aquele gigante chegou lá e disse, vocês não são servos de Saul? Vocês não servem aí o Deus de Israel? Vem pelejar contra mim, se alguém me ferir, a gente vai servir vocês, mas se vocês perderem para mim, vocês têm que servir a nós. E essa afronta se deu por 80 vezes. Os irmãos de Davi estão ali. Eles eram pessoas valentes. Eles eram pessoas que estão nas fileiras prontos para lutar uma guerra coletiva. Quando todo mundo ia partir para a guerra, eles iam partir também. Mas só que eles ainda não estavam adestrados o suficiente para uma luta individual. Você está pronto para a guerra, meu irmão? Quando todo mundo vai, a gente pega a maior força, Mas você tem que estar pronto para a guerra quando ninguém quer ir. Coletivamente, vamos à luta, e um dá força para o outro. A Bíblia diz assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Mas quando você olha para o lado e ninguém quer ir, vá sozinho. Foi assim a minha caminhada. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro e vi que muita gente não estava interessada, eu disse, eu vou sozinho. E eu cheguei até aqui. E hoje todos vocês estão por aí, não foi porque eu lutei uma luta coletiva, não, foi porque eu lutei uma luta individual. Hoje milhares de pessoas se alimentam pelos trabalhos que colocamos na internet gratuitamente, é porque eu aprendi a lutar individualmente. Eu aprendi a ter a minha fé sozinho, eu e o meu Deus. Não dependi de ninguém, nunca quis muleta. Quando alguém dizia assim, você vai para a igreja em tal horário, então passa aqui. Tá bom, eu passo, passei. Se me atrasou num dia, no outro pode se contar que vai ficar lá sozinho, que eu não passo mais. Eu nunca me atrasei, nunca desviei os meus passos da casa do Senhor por causa de ninguém. E os que conviveram comigo sabem muito bem disso, que eu caminhei, Jesus teve misericórdia de mim, me libertou do espiritismo, me libertou da escravidão, do satanismo católico, e eu tenho até hoje, pelas suas misericórdias, valorizado o que Ele tem feito por mim. E a minha intenção é valorizar isso muito mais. Tem mais. Já há alguns dias Deus nos vem dando uma unção
que eu tenho andado tonto, eu tenho andado meio transtornado com essa unção que tem baixado sobre mim. E na quarta-feira, Deus repartiu dessa unção para todos vocês. Agora, não vai depender de Deus, vai depender de cada um que queira seguir adiante com esta unção. Aqui, então, os 3 seguiram, mas o filisteu está lá. Quem aí vem aqui lutar comigo? E os 3 estão lá, os 3 valentes, não eram covardes não, né? Eram valentes, eles se apresentaram para a guerra, mas quando olharam o tamanho daquele gigante, não, eu não vou encarar não. Já teve gigante que te fez ficar calado? Mas você é valente. O que precisava nos 3 irmãos de Davi, que não precisou em Davi? Esse é o segredo, irmão, é o que nós temos que descobrir. Davi é um homem que tem experiência. Ele falou, olha, eu estava apacentando, veio o leão, veio o urso, e quando eu vi o leão, vi o urso pegar a ovelha e arrastar, sabe o que eu fiz? Eu não dei as costas e disse, não, o leão e o urso, eu vou embora, que ele pode me engolir. Eu fui atrás dele. Eu usei o que eu tinha na mão, eu tinha pedra, eu tinha funda, eu tinha cajado, e tem mais, ele quando largou a ovelha, ele se voltou para mim, eu peguei ele pela barba, eu o dominei, Deus deu força aos meus braços e eu o matei. Experiência, meu irmão, aceita o desafio, pede a Deus para colocar Satanás na tua frente, para que você, afinal de contas, chegue à conclusão que maior é o teu Deus e o poder que Ele colocou na sua vida. Deixa os sábios vir debater contigo e você vai ver que língua, a pena de um destro escritor é a tua língua. Deixa eles virem debater. Ninguém consegue suportar as palavras do povo da geração Jesus Cristo. Ninguém! Nem pastor, nem promotor, nem juiz, nem delegado, quando se trata de geração Jesus Cristo, não tem conversa, porque nós calamos até o diabo. Meu irmão, e a unção está aí, trabalhando no teu espírito, trabalhando na tua mente, e não é unção de paz, não! É o que Jesus disse, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, é a unção dessa espada. Aqui, filisteu se chegava, está todo mundo lá, o exército inteiro está pronto para a guerra, eles não vão fugir da guerra, eles vão para a guerra, mas surgiu uma situação em que eles não tinham condições de ir, temeram. Por quê? O Deus que estava com eles na guerra coletiva também não estaria na individual? Estaria. A questão qual é? A questão é muitas vezes o nosso entendimento que não funciona. O que nos destrói, irmão, é o nosso entendimento. Deus não te criou para você passar fome, mas às vezes você perde um emprego e diz, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser de você que você vai continuar comendo o melhor da terra, meu irmão? Porque o teu Deus não é um Deus pacato, inútil, algemado, que só pode te alimentar se você tem um emprego. Não é esse o Deus que nós servimos. Qual é a questão? Entendimento. O meu Deus pode matar minha sede me levando às fontes das águas. Mas e se não existirem fontes de águas? Ele mata a minha sede da mesma maneira. Se a terra produz, Deus pode matar a minha fome. E se a terra não produz? Ele pode matar da mesma maneira. O maná não desceu? A questão é que nós precisamos nos libertar. E às vezes, sabe qual é o problema do cristão? É que está diante de um culto desse, ouvindo essas coisas que não ouviria em outro lugar, mas quando sai daqui, esquece tudo, vai para sua casa e passa a viver uma vidinha normal, de rotina. Não dá continuidade a esta palavra na sua vida. Tem que dar continuidade. A igreja não termina, a igreja, o mover, o culto não termina quando eu digo a paz do Senhor, irmãos, até a próxima. O culto não termina aí. O culto só termina quando você ignora as coisas de Deus. Por isso não ignore. Faça da sua vida um constante culto de glorificação a Deus.
Aqui diz, no verso 14, Davi era o menor e os 3 maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Veja, Davi está ali, diante dos olhos deles, mas eles não têm visão espiritual, eles não têm discernimento, e eles olham a aparência de Davi, imaginam qualquer coisa, inclusive imaginam que aquele camarada ali não pode fazer parte da guerra. E no entanto Deus está olhando para Davi e dizendo, ali está o meu vencedor. Irmão, e essa visão, sabe qual é o problema dessa visão? Que muitas vezes essa visão é o que você mesmo tem a seu respeito. Quando Moisés mandou os espias na terra prometida, e eles voltaram dizendo assim, olha, a terra, tem algumas coisas boas, mas a terra tem gigantes. E quando nós olhamos para eles, nós vimos gigantes. E quando eles olharam para nós, sabe o que eles viram? Gafanhotos. Por fim, sabe o que nós já estávamos nos achando diante deles? Gafanhotos. Meu irmão, ninguém derrota o povo de Deus, é o povo de Deus que derrota-se a si mesmo. Eu posso olhar os adversários como gigantes, eu posso me olhar como formiga diante deles, mas só que eu tenho algo que eles não têm. Ainda que eu seja formiga, eu sou o templo do Espírito Santo e eles são o templo de Satanás. No final é eu de pé e eles caídos. Não me interessa como os inimigos me veem, se como um pobre coitado, se como um esfarrapado, se como um humilhado, se como alguém que não tem onde reclinar a cabeça. Interessa que na intimidade do meu quarto eu sei que sirvo um Deus vivo. E é isso que faz a diferença. E eu ouso dizer para você, está chegando a hora de transtornarmos a terra. Está chegando a hora de os ouvidos dos que pensam ser autoridade retinir. E como eu glorifico a Deus. Aqui então, Davi está lá, passa toda hora na frente deles, foi levar isso, foi levar aquilo, mas ninguém discerniu que aquele dali podia fazer alguma coisa, ao contrário. Aqui diz, no 17, disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço, leva a teus irmãos este efa, este grão tostado, os 10 pães, vai ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos e vê se lhes há tudo bem, tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, carregou e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem da batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estava tudo bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todo o homem de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Já falamos e vamos repetir o que Golias representa quando ele diz: vamos medir forças. Se eu ferir o guerreiro de vocês, vocês vão servir a gente. Se vocês me ferirem, nós vamos servir a vocês. O que Golias disse com isso? Ele está dizendo: os fortes vão dominar sobre os fracos. E eu já disse aqui por revelação do Espírito Santo, Davi representa o sistema das nações, os sistemas estatais, ou melhor, Golias representa o sistema das nações, sistemas estatais. Golias representa a opressão, Golias representa aquilo que se impõe pela força. É isso que Golias representa.
e não esperava que a história pudesse ser mudada, que não esperava que Deus tivesse uma história diferente para apresentar. Então, Davi ouviu, porém os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, pois temiam grandemente. Diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel. Há de ser que o homem que ferir o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Veja bem, Davi é um homem que está vivendo numa família humilde, com as suas dificuldades. E ele tem uma proposta muito gloriosa. Ele falou: como é que falaram? O que o rei disse? Não, o rei vai dar a filha dele em casamento, vai isentar a casa desse camarada de imposto, vai ser o genro do rei. Sabe o que é ser genro do rei? É um camarada cheio de privilégios, cheio de engrandecimentos. E imagina, Davi falou assim: como é que é? Como é que é essa história aí? Aí foi para um, o que falaram mesmo? Aí repetiam para ele a história. Aí ele ia para outro: vem cá, o que falaram mesmo? Aí repetiam para ele a história. Aí ele ia para outro: o que falaram mesmo? Daqui a pouco o irmão dele viu ele querendo ouvir de um, de outro. O que tu veio fazer aqui? Veio ver a peleja, dar uma bronca nele. Ele diz assim: não, eu só fiz uma pergunta. Peraí, só fiz uma pergunta. Só que ele não fez uma pergunta, ele está fazendo pergunta a todo mundo que passa na frente dele. O que disseram? Tem recompensa. Se matar aquele cara, tem essa recompensa aí? A filha do rei, ser genro do rei, casa isenta de impostos. Davi foi movido não só pela sua fé, mas pela proposta de recompensa. Tem um galardão te esperando, irmão? Você tem trabalhado por ele? Esse galardão que te espera tem movido o teu ser? Esse galardão que te espera é o bastante para você encarar o Golias? Encarar os guerreiros que estão por aí armados até os dentes? Porque tem pessoas que a Bíblia diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia diz: elevo os meus olhos para os montes e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que a nossa recompensa não está na terra. A Bíblia diz: ajuntai tesouro no céu. Ou seja, Apocalipse mostra que há uma recompensa, galardão para os servos de Deus que trabalham na sua obra, que se empenham, que não voltam atrás, que vão até a morte. Mas isso não tem sido o bastante, a proposta de galardão. Imagina se Jesus não tivesse nem tocado em galardão, se Jesus não tivesse nem tocado em recompensa. Porque todos nós temos esse sentimento de trabalhar por alguma recompensa, trabalhar por algum galardão. Davi foi movido grandemente por isso. Irmão, os galardões que tem na eternidade te interessam? Significa alguma coisa para você? Se a maior parte do seu tempo é ocupado com as coisas da terra, talvez aquilo que esteja lá no céu não seja tão interessante para você. Porque você mais empenha o seu tempo em a sua vida em quê? Naquilo que mais te interessa. É uma questão de prioridades. Nós vamos eliminando umas coisas e dando atenção a outras por questão de prioridade. Pois eu te digo, Jesus falou que lá no céu tem um tesouro, lá no céu tem uma recompensa, lá no céu tem o trono de Deus com os mártires debaixo, lá no céu tem as bodas do Cordeiro, lá no céu tem proposta de assentar-se no trono de Jesus Cristo. E tem gente que ignora tudo isso. Davi se moveu para encarar um gigante por um fato simples de casar com uma mulher, ser genro do rei e ter a sua casa isenta de impostos. Isso moveu Davi. Tem pessoas que vão sair da igreja nessa noite e, aliás, não precisam nem sair aqui mesmo, já estão pensando no que vão fazer quando chegar em casa, nas coisas naturais, enquanto que tem outros que estão pensando que vai chegar em casa e vai dobrar o joelho e quer ver Deus. A proposta de recompensa também tem que nos mover. Mas tem gente que chega na igreja: Deus abençoa o meu negócio, Deus me abre umas portas de emprego,
Deus, eu estou tão preocupado, meu salário já não aumenta há 2 anos. E tem gente, meu irmão, que pode ganhar rios de dinheiro, não tem a graça da administração. Pede a bênção de José na tua vida, que você vai ver que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, nós vamos seguir, dizia, Davi diz lá no verso 26, então falou Davi ao homem que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feriu este filisteu tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o feri. Então, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora, porventura? Não há razão para isso? Desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Quer dizer, falaram assim, tem um rapaz aí que disse que vai lá encarar Golias. Saul falou assim, eu quero ver esse cara, eu quero conhecer esse rapaz, esse valente aí. Quando Saul olhou para ele, você vai ver aqui, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, uma coisa muito séria. Olha o que Saul, o rei de Israel, diz, tu não podes ir à peleja com ele, por quê? Tu és um moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Irmão, peça a Deus que abra o seu entendimento. Sabe o que acontece aqui? Sabe o que nós podemos ver na visão de Saul, o rei de Israel? E se ele foi chamado para ser rei de Israel, ele não é qualquer um. Ele não é uma pessoa sem nada de Deus na vida dele. Não, Deus não colocaria alguém sem nada de Deus na sua vida para ser rei do seu povo. Deus não faria isso, longe de Deus tal coisa. Entregar o seu povo à administração de qualquer um? Não, não é bem assim a história. Mas o que Saul diz? Eu conheço esse camarada aí. É isso que Saul está dizendo. Esse guerreiro aí, olha, tu és moço, ele é homem de guerra, tem mais, desde a mocidade. Eu conheço o histórico dele. Ele é homem de guerra desde a mocidade. Agora ele está aí um camarada já maduro, mas ele é desde a mocidade. Ele nunca foi derrotado. Está vendo que ele está vivo? Ou seja, não vai ser agora que ele vai cair. Esse camarada guerreia há anos. Em outras palavras, eu sou israelita, sempre ouvi falar da guerra dos filisteus, e esse camarada sempre esteve entre os filisteus guerreando, e ele nunca perdeu uma batalha. Olha lá ele de pé. Já derrotou todos os exércitos que apareceram pelo caminho. Como que você vai derrotá-lo? O que Saul está dizendo? É impossível esse camarada cair. Ninguém pode derrotá-lo. Quem está vencendo Saul? É o inimigo ou é Saul mesmo que está se derrotando? Quem está derrotando Saul? Saul mesmo que está se derrotando. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós, eu não vou nem dizer nós, a igreja que ficou aí para trás na dispensação antiga, foi exatamente assim que ela olhou para as coisas. Viu as coisas fortes, viu as coisas poderosas, viu as coisas muito bem montadas, viu as coisas atravessando geração e não imaginaram que poderiam colocar um ponto final naquela história. Foi assim que a igreja se comportou, mas isto foi por água abaixo.
Nós, quando Deus nos chamou, quando Deus chamou Geração Jesus Cristo, foi para colocar um ponto final neste ponto de vista. Não interessa se o inimigo é guerreiro desde a mocidade, não interessa se ele tem armas poderosas, quem vai ficar de pé no final de toda essa história é o projeto de Deus, que não poderá ser frustrado jamais. Mas é assim que muita gente se comporta. Por exemplo, a igreja, desde o tempo de Paulo, já começou a escorregar. Com 200 anos que a igreja havia sido fundada, a igreja já estava se rendendo aos sistemas do mundo, porque achava que não poderia vencer o mundo e se deixaram influenciar e fizeram alianças. Mas nós viemos para mostrar que eles estavam errados. Nós não faremos aliança e vamos ficar de pé. Nós não nos curvaremos a ninguém, não teremos padrinhos na política e continuaremos dizendo: Congresso Nacional não passa de uma casa de prostituição. É isso que nós vamos declarar, porque podemos provar, aliás, que não precisamos, basta abrir os jornais, os telejornais, todo mundo vê o que é aquilo. Agora está lá, inclusive, os gays fazendo festa lá dentro. O Congresso Nacional e o Senado já virou centro espírita há muito tempo, ponto de terreiros de macumba há muito tempo. Nós não teremos parte com eles, nós não pisaremos naquele lixo, como não permitiremos que eles pisem aqui. Muita gente está olhando para os sistemas que oprimem o povo de Deus dessa maneira. É grande, é indestrutível, é tradicional, já subsiste há muito tempo, está de pé, ninguém pode derrotar, ninguém pode vencer. Deus está olhando e está dizendo assim: pode sim. Tem muita gente que está olhando para a força do inimigo, para a estatura do inimigo, para as armas do inimigo, e não estão olhando para Deus. E nessa noite, aproveita esse impacto dessa unção que você recebeu agora, nesse instante, meu irmão. Deixa a sua mente se libertar. Não interessa o tamanho do inimigo, Deus tem todas as armas necessárias. Não interessa o tamanho dos inimigos, sejam eles traficantes armados até os dentes, sejam eles líderes do Congresso Nacional, sejam eles delegados, promotores, juízes. Deus é que comanda os céus e a terra. Tem que se libertar, e eu vou voltar a dizer, essa libertação que estamos recebendo hoje, os nossos filhos já estão caminhando com ela. Quando Deus soprar os 7.000, ninguém aguenta. Nós não nascemos, não fomos comprados pelo sangue de Cristo para temer inimigos, porque o único que venceu as ânsias da morte se chama Jesus Cristo. Mas Saul faz o quê? Esse cara é forte, esse cara é poderoso. Tu vai o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos? Não, você não pode. Tu é um menino, tu é novo, tu é moço. Ele é um guerreiro. Olha o tamanho do cara, 3 metros, e você, 1,5 metro? Podemos ter 1,5 metro, mas o nosso Deus não pode ser medido por nenhuma fita métrica. O que nós precisamos é nos libertar. Deus nos deu uma frase que é: proclamando a soberania de Deus, nem que seja pelo nosso sangue, mas é isso que vamos fazer. Não tem revólver, não tem espada, não tem flecha, não tem lança, não tem canhão, não tem nada. Deus é maior. Aleluia! Se ele tiver que ordenar os seus anjos que andem no meio dos exércitos e transforme todo mundo em cadáver, ele tem poder. Aleluia! O que um homem desse vai fazer na guerra? Aleluia, Deus! O que Saul está fazendo na guerra? Se ele está olhando para um inimigo e está dizendo que o inimigo é indestrutível. Deus só abate inimigos quando nós determinamos que eles caiam. Aleluia! Se eu digo que o inimigo é invencível, o meu Deus não pode derrotá-lo. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha a fama desse cara.
Ninguém jamais consegue. Olha, ele já existe, olha, os anos dele, a maneira dele lutar, a fama que ele tem, o tamanho que ele tem. Ninguém nunca derrotou esse cara, então ele vai cair pela primeira vez. Aleluia! Maranata! Tudo tem a sua primeira vez, mas é necessário que Davi surja no cenário. É necessário alguém que tenha experiência com leão, com urso. É necessário alguém que saiba que só o Senhor é Deus. É necessário alguém ousado, intrépido, que diga: se o Senhor é comigo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Não é ficar repetindo palavras soltas, repetindo versos bíblicos, é viver. Aleluia, Deus! Só o Senhor é Deus! Não é com palavras de persuasão humana que se encara os traficantes. Não é com palavras de persuasão humana que se mantém as portas de uma igreja aberta. Tem que ser muito homem de Deus para manter as portas de uma igreja aberta, meu irmão. A doutrina do evangelho viva e eficaz não se manifesta por aí como muitos estão pensando, não. O que tem por aí com rótulo de igreja não passa de templo de Satanás, dando rosa, sabão ungido, sabonete para lavar a alma. As assembleias viraram palco dos políticos, os batistas palco da maçonaria. Quero ver manter uma igreja aberta. Igreja, e os anjos de Deus estão neste lugar. Se alguém fizer gracinha nessas portas e Deus ordenar que caia, vai cair fulminada ali no chão, meu irmão. E nós ainda vamos ter o trabalho de varrer o cadáver lá para o meio. E digo mais, isto é o Deus que servimos, é fogo consumidor. Mas o que adianta se eu olho para o adversário e digo que ele é grande? Se ele é grande é ótimo, porque quando ele cair faz maior estrondo. E todo mundo vai ver que verdadeiramente o meu Deus que o derrubou. A maior vitória para glorificar o nome de Deus é quando encaramos inimigos bem maiores. Que vitória é essa de encarar inimigos menores? Não tem graça. Porém, Saul disse: contra esse filisteu tu não pode ir. Tu é um moço, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi diz: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, vinha um leão, um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Irmão, você acha que alguém acreditou nessa história de Davi? Você acha que alguém acreditou nisso? Como é que é, moleque? O que você fez aí? Ô pessoal, vem cá ouvir o que ele está dizendo. Vai, conta essa história de novo. Não, porque eu peguei um leão e um urso, eu peguei pela barba e eu matei. Aí todo mundo dando gargalhada. Você acha que alguém acreditou nessa história de Davi? Enquanto seus irmãos eram os almofadinhas primogênitos, cuidando da administração da casa, era Davi que estava no campo guerreando contra leão e urso, tendo experiência. Era Davi que estava ali com o leão e o urso, entendendo que o filisteu não passava de mais um leão e um urso. Experiência, meu irmão. Peça a Deus experiência. Mais uma vez estamos falando isso aqui. Mais uma vez, nós temos vídeos gravados aí, onde eu critico, onde eu cuspo no sistema, cuspo na cara de delegados e promotores e juízes, e digo assim: vocês acham que vocês podem me parar? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já conversei com Deus e já conversei com o diabo. Eu conheço a voz do Deus que eu sirvo. Já fui curado por esse Deus. Eu trago as marcas das suas mãos na minha vida, no meu corpo.
Eu fui arrebatado aos céus e mergulhei em rios de águas vivas, águas de cristal. Eu já contemplei seres angelicais e visões sobrenaturais. Eu pergunto, vocês acham que pode me parar? Isso se chama experiência. Um homem com experiência, um homem que sabe o que viveu, que sabe o que viu, que sabe o que ouviu, este homem não pode ser parado nem detido por nada. Nem a morte pode com um homem desse. E é isso que eu estou mostrando que Davi tinha. Experiência. Ninguém ali nunca matou um leão, ninguém ali nunca matou um urso, ninguém ali foi atrás do leão, atrás do urso. Ao contrário, todo mundo foge de um leão e de um urso. Mas a valentia de Davi mudou a sua história. Nas experiências que ele teve, ele vai dizer aqui no verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão, da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Sabe o que Saul viu naquele homem? Uma determinação incrível. Olha, essa história aí está meio complicada. Eu não estou acreditando nessa tua história aí não, mas eu estou vendo a tua determinação. Tá bom, vai lá. E aí Saul, na verdade, não queria bem que Davi fosse, não. Saul, segundo os historiadores, Saul planejou algo. Falou o seguinte: deixa Davi ir, que ele vai chamar a atenção dos filisteus lá para a batalha. Nós vamos dar a volta com o nosso exército e vamos surpreender os filisteus, pegando eles pelas costas. Era esse o projeto de Saul. E falou para Davi: você não se aproxima dele, mantenha a distância dele, porque todos vão estar olhando para você. E quando todos concentrarem a atenção em você, nós vamos com o nosso exército por trás da montanha e vamos surpreender os filisteus. Você será apenas uma isca. Davi falou: tá bom, deixa comigo. Quando Davi entra no vale, ele diz assim, no verso 41... o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo? Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O projeto de Saul foi o seguinte: não se aproxima dele, mas Davi está dizendo assim: eu vou me aproximar de ti, eu vou arrancar a tua cabeça e toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Davi está dizendo para um homem imenso: eu vou arrancar a tua cabeça, porque tu afrontou os exércitos do Deus vivo, eu vou arrancar a tua cabeça. Enquanto que Saul queria que ele mantivesse distância. Quem conhece Deus não mantém distância do inimigo. Entra no forte do adversário, saqueia os seus bens. Quem conhece Deus não teme a nada. Quem conhece Deus não mantém distância do adversário. Quem conhece Deus entra no forte de Satanás e pisa na cabeça do inimigo. Porque Jesus falou que o valente só é expulso quando aparece alguém mais valente do que ele. E a Escritura diz que uns confiam em carros, cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu pergunto, basta para nós o nome do Senhor? Quem é que pode nos derrotar? Quem é que pode fechar as portas da igreja? O Senhor de toda a glória disse que edificaria a sua igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja.
E o Deus que nós servimos não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. E diz: saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Amém, meu irmão? Então não faça como fez Saul. Não olhe para o tamanho do adversário, porque isso para Deus não interessa, ninguém é maior que Deus. Não olhe para o adversário esquadrinhando a força dele, porque para Deus não interessa, ninguém é mais forte do que Deus. Não olhe para o adversário olhando para a sua habilidade de guerra. Ninguém é maior guerreiro que o Senhor dos Exércitos, o Deus a quem servimos. Não olhe para nada, nem para ninguém, nem para um obstáculo. Não olhe para nada como sendo alguma coisa que não possa ser vencida, porque invencível somente Deus. Tudo mais que existe nesse mundo pode ser vencido. O sistema judiciário pode ser vencido. O sistema dos deputados do Senado pode ser vencido. A maquinação dos gays pode ser vencida. A prostituta romana pode ser vencida. A Babilônia que enfeitiçou as nações pode ser vencida. O sistema satânico da Universal pode ser vencido. A mundial do poder de Deus e a graça pode ser vencido. Só Deus não pode ser derrotado. O resto tudo pode ser vencido. Seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Promotores podem maquinar porque eles serão vencidos. Delegados podem maquinar porque eles serão vencidos. Naamã pode construir a sua forca e construa com bastante carinho, porque ela já tem quem vai ser usado. Então, meu irmão, não cometa o erro de Saul, de olhar para as coisas e dizer: quem pode destruir isso aí? Saiba que Deus tem poder nos céus e na terra para operar além do que pedimos ou pensamos. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.